Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo lá no livro de Coríntios e ela nos lembra um aspecto muito importante das nossas vidas. Tudo deve servir para a honra e glória de Deus. Mas e o cuidado com o nosso corpo? Como você tem cuidado do seu corpo? Ele também deve servir para a glória de Deus. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Pijama. Roda a vinheta. E aí, tagarelas, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pijama. E hoje nós vamos iniciar uma série aqui no nosso podcast, a série Para a Glória de Deus, onde nós vamos ver vários assuntos da nossa vida que devem refletir a nossa fé e devem servir, lógico, para a glória de Deus. E para o nosso papo, para abrir essa série, nós vamos falar sobre um assunto um pouco negligenciado, digamos assim, em nossas igrejas e também em nossa vida, que é o nosso cuidado com o corpo. E para isso eu trouxe duas convidadas muito especiais, duas profissionais na área da saúde, que eu vou deixar se apresentarem aqui para vocês. Então vamos começar com a Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Pijama. Por favor, se apresente aí para as nossas ouvintes. Obrigada, Paola. Obrigada primeiramente pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você, com a Isa também. Bom, meu nome é Márcia, eu estou servindo aqui no norte da Índia. Sou casada, tenho 2 filhos que moram no Brasil, tenho também 4 netinhos, o quarto está aí a caminho, né? Que especial. Pois é, e trabalho com esportes. Aqui onde nós estamos, nós servimos através do esporte. Eu sou formada em educação física, tenho pós-graduação em nutrição voltada para o treinamento esportivo. E é isso, assim, sirvo também junto ao CMM, no cuidado daquelas mulheres que servem também, estão servindo entre culturas, e nós trabalhamos aí algumas mentorias, e uma delas é na área do cuidado com o corpo. E é isso, sou carioca, mas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já me considero de lá, e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? A alegria é nossa, seja muito bem-vinda aqui com a gente, Márcia. E deixa eu aproveitar e falar para vocês, mulheres, que a Márcia é uma das autoras do livro Mulheres que Cuidam. Esse livro você pode vir aqui na descrição desse episódio para você conhecer um pouquinho mais. Ele foi desenvolvido, organizado pela missionária Juliana Negri, uma amiga nossa aí que juntou várias mulheres para escrever sobre mulheres que cuidam, né? É uma proposta pastoral para o cuidado integral de mulheres em ministério. Mas lendo esse livro, mulheres, eu preciso ser muito sincera e dizer para vocês que ele não é só para mulheres em ministério. Ele é tão profundo que toda mulher deveria ler esse livro. E a Márcia é uma das autoras desse livro, né? Ela tem um capítulo aqui que fala justamente sobre atividade física. Então, se você quer aprofundar um pouco mais esse assunto, vai na descrição desse episódio e já adquire esse livro aqui muito especial. E a outra convidada que eu trouxe aqui é uma convidada que o senhor também permitiu conhecer a partir da internet. Não conheço ela pessoalmente, mas acompanho os conteúdos e também é profissional na área da saúde. Eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Isa, seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Paola. Estou muito feliz de participar desse episódio com você, com a Márcia, porque já tem um tempinho aí que a gente está caminhando juntas no Clube de Devoção, né, no Papo do Pijama, e tem sido tão especial eu conhecer mais do Senhor através do seu trabalho e agora também poder contribuir com as ouvintes. Eu sou nutricionista, formei há 7 anos e desde então eu trabalho em consultório, aconselhando as pessoas sobre como ter uma alimentação mais saudável, acessível, viável no dia a dia.
E há alguns anos eu já destinei, né, o meu trabalho apenas ao cuidado com as mulheres, então fiz a pós-graduação em nutrição e saúde da mulher para acompanhar as mulheres em suas fases da vida. Nós passamos por muitas fases, né? Pré-concepção, gestação, menopausa, às vezes temos que lidar ali com alguma doença, né? Uma SOP, endometriose, sintomas de TPM. Então, a nutrição ela pode fazer muito por essas mulheres, trazendo mais qualidade de vida. E eu falo aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, sou casada com o João, tenho 30 anos e vai ser uma bênção poder contribuir aqui com aquilo que o Senhor me deu como vocação e propósito. Amém, glória a Deus. Gente, isso é tão especial. Eu queria que vocês, nesse episódio, eu queria falar para as meninas que estão nos ouvindo aqui, né, para as tagarelas. Olha só como Deus é tão maravilhoso que Ele usa muito daquilo que a gente ama, porque eu vejo o quanto a Isa e a Márcia amam o que fazem, né? Que é o esporte, que é a nutrição, que de certa forma é também a profissão, como Deus usa isso para honra e glória do nome dele e também como ministério, né? Então, assim, eu sempre tenho dito, e eu quero reforçar nesse episódio, mulheres, ministério não é só aquilo que você faz dentro da igreja. O ministério é o serviço ao Senhor também por meio da sua vocação, por meio do seu trabalho. Então você pode servir ao Senhor com os dons que Deus te deu e com a profissão que você tem. Vai ser um tema também aí dos nossos próximos episódios, mas hoje eu quero começar com uma pergunta bem importante para vocês, que eu acho que é o fundamento aqui da nossa conversa. Afinal, a gente quer conversar um pouquinho sobre o cuidado do corpo e o que isso tem a ver com a glória de Deus, né? Afinal, será que existe, é importante a gente falar sobre isso na igreja? Existe uma negligência do cuidado com o corpo por parte de nós cristãos? Ou será que existe um super apelo ao cuidado com o corpo, né? Como a gente encontra esse equilíbrio e o que a fé e o cuidado com o corpo têm a ver uma com a outra? Vocês conseguem dizer pra gente o que fé e corpo podem nos dizer? Qual é a relação entre um assunto e outro? Bom, eu acho que através do nosso corpo a gente pode exercitar a nossa fé, né? Então, se a gente tiver um corpo sadio, isso vai nos possibilitar fazer a obra de Deus. A gente vê a Márcia, que está num outro país, cumprindo um propósito tão especial. Se ela fosse uma mulher que não desfrutasse de uma saúde plena, qual disposição ela teria, né, para atravessar o mundo e cumprir o propósito dela? Então, eu escutei um pastor comentando sobre um evangelista que faleceu aos 29 anos. E antes de ele falecer, ele comentou assim que Deus tinha dado para ele um cavalo e uma mensagem, mas que ele tinha matado o cavalo e com isso ele não ia poder continuar entregando a mensagem. Então, daí a gente percebe a importância, né, de nós cuidarmos daquilo que o Senhor nos deu, que foi o nosso corpo, nosso templo do Espírito Santo, para exercitar a nossa fé. Bom, então, como a Isa estava falando, né? Quando Deus nos chama, Ele nos chama como um ser integral. Nós vamos com o nosso corpo, nós vamos com a nossa mente, o nosso espírito, né? Para cumprir esse propósito. Então, não tem como a gente sectar, né? Deixar partes. Não, essa parte aqui eu vou cuidar, que é o meu espírito, porque ninguém cumpre propósito somente em espírito, né? A gente precisa do nosso corpo. E eu gosto muito da palavra que está em 1 Tessalonicenses 5:23, né, que diz que nós devemos nos apresentar inteiramente, né, diante de Deus. Nós vamos nos apresentar, é uma mordomia aí, o cuidado com o nosso corpo. Nós vamos nos apresentar íntegros, né, com o nosso corpo, a mente e o espírito também. Então, realmente, se nós queremos viver, né, as promessas de Deus, o que Ele tem para nós, fé e cuidado com o corpo caminham juntos, né? É aquilo que nós cremos. Ainda não temos um corpo glorificado, né? Uhum, Então, exatamente. estamos vivendo aqui nessa terra, nós precisamos cuidar também do nosso corpo como um todo. Eu acho muito importante vocês trazerem isso, mulheres, porque assim, eu creio que existe um pouco de negligência muitas vezes por parte das igrejas em
trazer o cuidado do corpo também como algo espiritual, né? A gente às vezes faz muita divisão, isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual, né? E eu tenho aprendido de que o cuidado com o meu corpo, né, com as práticas de exercício físico, uma boa alimentação, como a Márcia falou, é uma mordomia cristã. O que é isso, mulheres? O que é a mordomia cristã? É nós cuidarmos daquilo que Deus nos deu, né? Deus criou o ser humano para cuidar da criação. Isso é uma mordomia, né? Então Deus colocou o ser humano no mundo para cuidar da criação e o nosso corpo faz parte disso, né? Nós somos criação de Deus e por que muitas vezes nós negligenciamos o cuidado, né, que Deus deixou como nossa responsabilidade para nós mesmas, né? Num corpo, como a Márcia falou, que não é o corpo glorificado, o corpo que sim sofre a consequência da queda, né? As muitas mazelas da queda, mas eu acho muito especial que Deus deixou para nós na natureza, né? E também na forma como o nosso corpo foi feito, formas de cuidar dele, formas de zelar por ele, né? Então, assim, queria que vocês trouxessem para nós um pouquinho quais são os benefícios da atividade física e da nutrição para esse cuidado com o corpo, né? Para a gente poder exercer aí esse propósito que Deus nos deu. Mulheres, se vocês estão na dúvida o que é propósito, temos um episódio já falando sobre propósito. Então, eu vou deixar aqui também na descrição para depois desse vídeo você ir lá conferir o que é esse propósito que a gente está falando aqui, tá bom? Isa, para você, assim, como é que você tem lidado com a nutrição e como que você vê esses benefícios também nesse serviço, né? A Deus, nessa forma de a gente também ser um bom mordomo daquilo que Deus nos deu. Maravilha. Eu vejo que Deus nos deu os alimentos, né, os vegetais, para que a gente pudesse nutrir o nosso corpo, para que a gente pudesse ter disposição. E eu vejo muito a nutrição com ações a curto prazo. Então, você começa a se alimentar bem, você já se sente mais disposta, com mais energia, com mais concentração, você já percebe mudanças na sua composição corporal, você vai pegar uma sacola, você vai pegar uma caixa, se sente mais forte, você tem mais mobilidade, você tem uma melhora no seu sono, a sua pele vai demonstrar que você está bem nutrida. Então, essas são as coisas assim que a gente vê a curto prazo, quando a gente começa a se alimentar bem, né? Já a longo prazo, mulheres que eu acompanho há mais tempo e que já têm um estilo de vida interessante, elas acabam desfrutando de prevenção de doenças. Então, elas passam pela menopausa com menos sintomas, né? Elas atrasam a chegada da menopausa na vida delas. Elas envelhecem mantendo a qualidade de vida, a força e a mobilidade que elas desfrutaram ao longo da vida delas. Nós vemos também mudanças em exames de sangue, parâmetros às vezes de glicose, colesterol, melhorando com o acompanhamento nutricional, o que faz com que essas mulheres tenham menos chance de desenvolver as doenças crônicas, né, que são as doenças que aparecem ali no envelhecimento e que às vezes vão ser para sempre, né? Uma vez instaladas, a gente vai ter que lidar com aquilo, com aquele tratamento. Então, uma pessoa que começa a se alimentar bem, ela pode ver benefícios a curto e a longo prazo. E isso vai permitir que ela viva em plenitude, em qualidade, desfrute das bênçãos que Deus nos proporciona aqui nessa terra, né? Para viver ao lado de quem a gente ama, para viver em alegria, para cumprir aquilo que Ele tem para nós também. Que legal, Isa. Muito especial isso, né? Falo também como alguém que tem buscado melhorar meus hábitos alimentares, e eu queria trazer aqui para as mulheres, né? Às vezes a gente também pensa em saúde como, eu não tenho nenhum problema, né? Mas pensar em saúde, hoje eu tenho aprendido, no meu caso, eu tenho doenças autoimunes, né? Então, o meu corpo, quando eu não tô bem, grita. Mas não é só o meu, eu creio que é de toda pessoa. O corpo fala, né? O corpo grita. E eu tive que aprender que eu tenho sim certas limitações, né, na minha saúde, e aí aprender a entender isso com olhos mais de amor e pastoral do que com olhos de raiva para o meu próprio corpo, né? E eu demorei assim para ter essa jornada assim de entender
que a responsabilidade de cuidar do meu corpo era minha. E que tinha coisas que eu posso fazer que a responsabilidade é minha. Tem coisas que não estão sobre o meu controle, né? Tem coisas que eu não consigo controlar, mas eu consegui começar a ver que bom que Deus me deixou coisas que eu posso fazer. E eu levei assim uma boa um bom tapa na cara da minha Nutri quando eu tava assim indo e vamos fazendo direito e fazendo de qualquer jeito, vivendo entre o 8 e 80, sabe? E ela um dia olhou para mim e disse assim: Paola, Deus deixou pra gente na natureza coisas que nos ajudam, né? E que podem ser cura para nós. Até quando uma boa alimentação vai ser o suficiente para você? Até quando só uma boa alimentação vai ser um remédio? Porque vai chegar um momento que só se alimentar direito não vai mais dar efeito. Você vai precisar botar outros remédios junto, né? E aí foi quando eu caí na real e pensei, poxa, né? Deus deixou disponível isso. Deus tem me dado a oportunidade de cuidar disso e o que eu tô fazendo com o meu corpo, mesmo na sua limitação que ele tem. Deus me deixou ferramentas para cuidar dele e eu sou responsável por isso, né? Então é trabalhar essa responsabilidade nossa, né? Creio que a mesma coisa é no exercício físico, né, Márcia? Pode trazer para a gente um pouquinho esses benefícios do exercício físico? Legal, sim. Enquanto a Isa estava falando, eu estava pensando, né, como uma construção, tijolo e massa. Então, uma boa alimentação, a nutrição e o exercício físico, eu falo que funciona assim, como o tijolo e a massa. O exercício físico ele vem para dar estrutura, né? Ele vem para dar essa firmeza mesmo aí de tudo que você adquire com a nutrição. Então, é para caminhar junto, né? A gente olha para Jesus e a gente pode ver que não só Jesus, mas as pessoas naquela época elas viviam uma vida muito ativa, elas caminhavam longas distâncias, né? Elas não tinham uma vida sedentária como é hoje o perfil da maioria da população. E como você falou, a gente tem tantos benefícios, né, que o exercício físico ele vem nos propor, ele vem nos dar e às vezes a gente deixa de usufruir, desfrutar disso. Né? Tem gente até que usa, né, ali a palavra falando que o exercício é de pouco proveito, mas esse pouco proveito, né, que o exercício físico nos dá, tem gente que nem esse pouco que ele dá está desfrutando. E se a gente for ver o pouco, é tanto benefício que temos, né, e a gente está deixando de desfrutar, porque realmente a Bíblia está comparando ali, né, com uma vida futura, né, e com certeza. A gente precisa ver que aqui o exercício físico ele vai trazer benefícios, né, mentais, né, de maior disposição, de te dar maior qualidade de vida, prevenção de inúmeras doenças, né? O exercício físico ele trabalha nessa gordura circulante que a gente fala, né, que é ali o colesterol, tá ali dentro, né, triglicérides. Então assim, hoje a gente tem isso muito já documentado cientificamente sobre os benefícios do exercício físico. Mas algo que eu gosto muito assim de colocar é sobre a funcionalidade. O exercício físico, ele nos torna seres funcionais. A gente vai continuar funcionando. O que é, né, um indivíduo funcional? É um indivíduo que ele vai manter a autonomia, ele vai manter a sua independência. Então, eu quero caminhar enquanto eu estiver idoso, eu quero ir no mercado, eu quero carregar a sacola, eu quero continuar indo ao banheiro, né, sem precisar da ajuda de alguém para me colocar no banho ou para me limpar. Eu preciso ser funcional. Então, eu preciso agachar. Quantas vezes você olha para a sua vida, você agacha, você levanta, você precisa alcançar alguma coisa. Isso é funcionalidade. Então, o exercício físico, ele é aí ainda a única coisa capaz de nos manter funcionais,
né? Todo mundo perde funcionalidade com o passar dos anos, todo ser humano vai perder funcionalidade, então talvez por isso que a sua Nutri, Paola, tenha te dado esse puxão de orelha, esse entendimento, né, de que precisa caminhar junto, uma boa alimentação e exercício físico. Então, se você quer ser uma pessoa que vai funcionar no seu dia a dia, com a demanda, né, não só ministerial, mas com a demanda da sua casa, com filhos ou sem filhos, se você quer continuar servindo, caminhando, indo, tendo disposição, você precisa de exercícios físicos, né? Seja para uma mínima coisa que você vai fazer, como aqui nós estamos conversando só, ou seja para fazer algo muito grande, o que nos move são os músculos. E a É gente, verdade. músculo forte e funcionando, a gente se constrói com uma boa alimentação e exercício físico. Muito legal, gente. Acho que é importante. A Isa até trouxe na fala dela, né, os benefícios a curto e longo prazo. E é bem isso, acho que a Márcia trouxe pra gente essa percepção de longo prazo, né? Porque assim, às vezes a gente não pensa nisso agora, né? Ai, como que vai ser lá na frente, né? Mas o quanto é importante a gente cuidar disso. Mas eu confesso para vocês que ouvindo vocês falando, me veio a voz assim de uma pessoa que me disse assim: "Ah, mas para que eu vou cuidar do meu corpo? Eu vou morrer mesmo. É Deus que sabe o dia da minha hora. Então não adianta eu cuidar mais ou cuidar menos, porque Deus já sabe, né?" E eu lembro que eu olhei para essa pessoa e disse assim: pois é, imagina se Noé tivesse pensado isso, né? Ah, vai chover mesmo, então que se dane, né? Não vou construir a arca. Noé teve que fazer a parte dele, né? Teve que construir a arca, né? E teve que confiar no Senhor. E nesse sentido, né? Nós não estamos falando aqui que a gente vai cuidar do corpo agora como ele sendo o nosso ídolo, porque isso pode acontecer também, né, mulheres? A gente ter uma prática de idolatrar o nosso corpo. A gente está falando aqui de entender o corpo como um instrumento, né? Como parte de quem a gente é. Esses dias eu estava lendo um texto e que também me ajudou muito a mudar essa minha visão sobre o que eu faço com o meu corpo, era de um teólogo, né, um professor aqui da faculdade onde eu trabalho, e ele estava falando sobre o termo que descreve o ser humano na Bíblia, né? E aí esse termo, ele na verdade a gente não consegue separar em corpo, alma e espírito. A Bíblia, ela vai entender o ser humano na sua integralidade. Então, o ser humano não só tem um corpo, o ser humano é corpo. E, gente, isso pra mim fez uma chavinha assim que eu fico assim, poxa, se eu sou o corpo, o que eu tô fazendo? Não posso deixar. Não é só uma carcaça. Às vezes a gente fala isso, né? Ah, não é só uma carcaça. É o meio pelo qual eu vivo nessa terra, né? Deus me fez em corpo. Deus criou o corpo, gente. Que importante isso, né? O Gênesis vai mostrar Deus formando do barro, né? Somos barro, sim. Mas isso não quer dizer que a gente não deve cuidar deles. Como vocês responderiam a essa pessoa que disse assim: ah, eu vou morrer mesmo? Para que eu vou cuidar? O que vocês falariam para ela? Eu falaria para ela que ela poderia adiantar o dia da morte dela, né? Não cuidando do corpo dela. E que ela poderia também colher frutos dessa irresponsabilidade sofrendo no fim da vida. Porque existem tipos e tipos de morte, né? Existem pessoas que vão colher os resultados das suas enfermidades antes de falecer. Então, uma pessoa que desenvolve um diabetes descontrolado, por exemplo, e vai ficar cega e vai perder a circulação nas pernas, vai amputar os membros inferiores, vai perder o funcionamento renal, vai entrar num processo de hemodiálise. Olha como ela vai sofrer ainda nessa terra antes de morrer, né? Então, que ela não adiante o dia da morte dela e que ela não tenha que sofrer aqui enquanto esse dia não chega, né? Sim, eu diria isso. É verdade. As pessoas às vezes pensam muito assim no pecado do corpo, pensam na imoralidade, né, no pecado sexual, mas elas se esquecem que uma má alimentação, né, como a Isa falou, a falta da prática de exercícios, ela não vai ser algo que vai te impedir de chegar no céu, mas ela pode sim te levar mais rápido
né? Como ela falou, e a gente não está assim lançando, né, uma maldição na vida de ninguém aí, né? Uhum. Não é um terrorismo, né? Isso bíblico, né? Mas eu gosto muito da palavra de Eclesiastes 7, né, 16 a 18, que vai falar sobre isso, né? Por que destruir a si mesmo, né? Não seja excessivamente justo e nem demasiadamente sábio. Por que morrer antes do tempo? Quem teme a Deus evitará extremos. Então, a gente não pode viver nesse extremismo, né? Então, porque eu sou corpo e vou morrer, então eu vou cuidar só do meu espírito, como nós falamos, né? Eu gosto da palavra de Caleb, né? Quando ele fala ali, né? Que ele tá forte, e ele está falando de força, força física, porque ele fala, ó, eu tô forte para entrar, para sair, para lutar. Um idoso Uhum. falando isso, gente. Que legal, né? Isso, né? Eu tô aqui, ó, pronto para viver as promessas, forte para viver as promessas. Então a gente precisa deixar de limitar a nossa visão sobre o propósito de Deus e entender que é muito mais, né, do que viver, morrer. É muito mais Uhum. do que isso, né? É Desfrutar verdade. tudo aquilo que Deus tem pra gente. E desfrutar, né, dessa vida que Deus deu pra gente, né? Eu tenho dito também nos nossos encontros no clube, né? Agora a gente acabou de celebrar a ressurreição e tudo mais. Às vezes a gente pensa só, a ressurreição é aquilo que vai acontecer depois da morte somente. Mas não, aquilo que Cristo traz para nós também é para nossa vida aqui, já começa aqui. Quando a gente fala de eternidade, não é uma coisa só depois. Se é eterno, já começa, né? É já e ainda não, estamos vivendo nessa realidade ainda, né? Onde lutamos com as consequências do pecado, mas a gente já vive essa nova vida que Cristo nos deu. Somos chamados a viver essa nova vida, né? E para isso, nós precisamos entender o nosso corpo também como um presente dado por Deus e cuidar dele, né? Eu saudei as mulheres aqui hoje com a palavra de Paulo que diz, né? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a pergunta é: será que nós estamos glorificando a Deus com aquilo que a gente come? Com aquilo que a gente está botando para dentro do nosso corpo, né? Será que a gente glorifica a Deus com aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia? Né? Não creio, hoje tenho tido essa percepção que levar uma vida sedentária, levar uma vida de gula é para a glória de Deus, né? E a gente tem um ditado aí que diz, né, que crente é guloso. E eu acho bem interessante que a gente gosta de brincar com isso, mas não vê a seriedade nisso, né? De quanto, na verdade, isso é um pecado, sim. Porque eu tô colocando no alimento, depositando toda a minha frustração, todas as minhas emoções ali, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora para as mulheres que estão nos ouvindo, numa experiência bem prática, assim, né? A gente já ouviu, já entendeu a importância, já vimos que temos dificuldades muitas vezes de falar desse assunto também no âmbito cristão, né? E eu creio que vai existir algumas desculpas aí. Eu não tenho tempo. Mas meus filhos, né? Quais são as maiores desculpas que vocês, como profissionais, ouvem, assim, qual seria a resposta de vocês para essas desculpas? Essa é uma grande desculpa que a gente tem escutado atualmente, acho que tanto eu quanto a Márcia, porque o tempo ele tem se abreviado, né? As pessoas trabalham mais tempo fora de casa, às vezes tem um deslocamento grande, né, entre a casa e o trabalho, depois elas chegam cansadas, e aí elas sempre falam isso, eu como pacote de biscoito recheado, eu como pão com manteiga em 3 vezes ao dia, porque eu preciso de algo prático, eu preciso de algo rápido. Eu não compro salada lá para casa porque a salada estraga, né? Então são essas desculpas que a gente ouve. Mas a nossa função, né, como nutricionistas, eu e das minhas colegas, é mostrar para as pessoas como que a alimentação saudável pode ser viável dentro da rotina das pessoas. Então, eu não quero trazer mais uma dificuldade para elas, eu quero trazer uma facilidade.
sabe? Então, você pode mapear ao seu redor fornecedores que às vezes vão te entregar um alimento já picadinho, já higienizado, ou que vão entregar a feira da semana na sua casa para você economizar esse tempo. Você pode mapear pessoas que às vezes vão fazer uma marmitinha congelada de uma sopa, de um escondidinho que você vai poder desfrutar quando você chegar em casa com pressa, à noite, cansada. Você pode mapear os deliveries que entregam comida saudável. Você pode organizar no fim de semana de em família, né, atribuir funções para o esposo, para os filhos, e aí cada um vai auxiliar na produção dos alimentos e você vai ter aí o congelamento como um facilitador, sabe? Sempre para entender melhor como manejar essa alimentação do dia a dia. E lembrar que na natureza também tem coisas fáceis. Então, você lavar uma maçã e comer, você descascar uma banana e comer, você ralar uma cenoura, lavar um tomate. Quantos segundos você demora para lavar um tomate? É Eu costumo, verdade. eu costumo pedir aos pacientes para cronometrar. Eu falo assim: olha, faz uma omelete e pica um tomate. Ah, eu não tenho tempo. Minha manhã é muito corrida. Aí eu falo, então você aciona o cronômetro do celular e vê quantos minutos vai demorar. Se for 3 minutos ou 5, acorda mais cedo, 3 minutos ou 5, para incluir o tempo desse preparo. Você não vai se arrepender, você está ganhando anos de vida. Então é a gente mudar a nossa concepção. Nós temos o tempo corrido? Sim. Mas às vezes a gente está gastando nosso tempo com outras coisas e deixando o mais importante para depois, sabe? Então, criar essa consciência mesmo da facilidade da rotina para que o comer saudável seja viável a longo prazo. As desculpas, na verdade, elas são desculpas legítimas, porque às vezes a pessoa que dá a desculpa, ela realmente acredita que aquilo ali é algo que é verdadeiro, que limita ela de dar um passo. Porque a gente sabe que não é tão simples assim. Ah, eu decidi que vou ter uma vida saudável agora. Então, a partir de amanhã, vida saudável. Não, é um processo, né? A gente sabe que passa pelo comportamento. A gente vai falar de novo daquilo do ser integral, né? A gente passa por muitos processos. Então, assim, tem coisas que às vezes a gente olha, uma pessoa pode olhar e falar: como essa pessoa não tem tempo, né? Olha lá, faz. Então, assim, a desculpa, na verdade, ela só revela alguns pensamentos. Eu falo que a desculpa ela é a pontinha do iceberg, mas que por baixo dela existem muitos outros pensamentos, comportamentos que acabam nos impedindo de caminhar naquela área, né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim: ah, mas os meus exames estão todos bem. Eu me alimento super saudável, né? Eu não preciso de exercício. Eu já ouvi muito isso. E aí eu falo assim, então tá bom. Você conseguiria correr 500 metros para fugir de um cachorro bravo que está correndo atrás de você? Se tivesse pegando fogo no lugar, você passaria num lugar estreito com segurança? Você consegue correr para acudir uma criança que está em perigo, né? Então, assim, é muito mais do que a gente consegue colocar nessas, né, que a gente coloca como desculpas, mas na verdade eu falo assim que às vezes a gente fala desculpa, parece que é uma coisa assim que a pessoa está dando para não fazer, mas na verdade às vezes ela quer fazer, mas ela não consegue. Então, trabalhar muito mais, né, de ver essas possibilidades, né? Às vezes as pessoas falam: ah, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis, eu não tenho dinheiro para pagar um personal. Então, peraí, vamos tentar ver outras possibilidades. Tem um lugar onde você mora, tem uma praça, tem um parque, né? Na verdade, a gente vai vendo que a gente precisa de pouco, a gente precisa do nosso corpo, né? Então, ter uma ajuda, ter alguém que consegue olhar de fora e falar: olha, vamos buscar dessa forma, vamos buscar daquela outra forma ali, né? E a gente sair também num posicionamento, igual você falou, né, Paola? Às vezes dá um pouco de vergonha isso, né? Ah, o crente come muito, ah, os buffets cobram mais caro para quem é cristão porque eles não bebem, mas comem muito. Eu acho isso vergonhoso, né? Vergonhoso. Mas se a gente for ver as nossas reuniões, o que que acontece? Comida rápida, né? Comida baseada no
pobre nutricionalmente falando, é pobre. Isso nos nossos encontros. Então, talvez se a gente falar mais sobre isso, a gente pode até olhar uma pessoa que às vezes está enfrentando a obesidade e ela não consegue sair daquele ponto onde ela está. E a gente consiga ter um olhar mais de misericórdia. Poxa, será que eu não posso, no meu pequeno grupo, na minha reunião de mulheres, levar umas frutinhas? Pode ser uma penca de banana, não tem problema. É melhor do que você, às vezes, passar lá e comprar aquele monte de pacote de bolacha recheada. Leva umas maçãs, leva, né, a gente começar a olhar mais assim essas desculpas como algo que está mais enraizado e perceber que a comunidade ela é também para isso, né? Não é só eu não preciso, mas o outro também precisa e a gente está aqui para caminhar junto. Nossa, muito bom essa tua perspectiva, Márcia, acho bem importante, até porque o nosso ambiente, né, ele pode ser favorável ou desfavorável dentro da construção de um hábito, né? E ele não precisa ser desfavorável. A gente pode ser aquelas também que influenciam esse ambiente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em casa. Aqui em casa, a parte da alimentação é a parte que mais dá conflito aqui na nossa casa, porque o meu esposo, ele não gosta de frutas e verduras, ele tá aprendendo, eu até falo para ele, amor, antes de ter filho, você vai ter que aprender como é que a gente vai ensinar a criança que ela tem que comer verduras se tu não come, né? Porque a gente aprende olhando, a gente aprende pelo exemplo, né? Então é uma questão aqui em casa que estamos trabalhando. Mas, por exemplo, eu poderia usar isso como desculpa e por muito tempo eu usei. De dizer, mas eu não compro só pra mim porque o meu marido não come. Porque, né? Ou às vezes eu já ouvi mulheres assim, mas na minha casa eu não consigo, porque o meu marido e meus filhos que comem. Mas quem tem feito as compras, né, da casa? Quem que pode auxiliar e ser um exemplo para os filhos, para o esposo, né? Eu também já tenho aprendido que se ele não quer, não tem muito o que eu fazer, mas eu posso cuidar de mim. Não é porque ele não quer que eu não vou cuidar de mim, né? E eu acho que é muito importante também a gente trazer aqui hoje no nosso episódio, falar sobre as nossas intenções, né? E ter isso sempre claramente, quais são os nossos objetivos. Lembrando, mulheres, que nem sempre a gente vai estar motivada para fazer. É muito fácil começar, às vezes é muito fácil. Mas Ali, o tempo a gente não está, né? como que a gente mantém constância nesses hábitos? Vocês podem nos ajudar? Como é que a gente faz? Digamos que a mulher aqui tá ouvindo esse episódio e diz, não, tá bom. Vou começar a me alimentar melhor, vou organizar a minha rotina e vou começar a fazer alguma prática de algum exercício. Ela começa, mas ao longo da jornada ela vai se desanimando e aí ela vai parando. Como é que ela pode fazer para ter mais constância nesses hábitos? Vocês podem ajudar ela? Eu acho que a constância ela vai vir muito desse ambiente que você comentou, Paola, porque quando a gente está perto de pessoas que nos estimulam, que têm hábitos parecidos, a gente acaba tendo mais facilidade, porque não existem ali muitas tentações, né, ou desvios da nossa rota. Então eu vejo que o seu esposo gosta de correr, né, e aí com isso você começou a correr com ele. Então para você é um incentivo ter a presença dele, o tempo de qualidade de vocês dois, e com isso você praticou mais vezes a corrida. Eu tinha dificuldade com a musculação, mas eu comecei a ir com uma amiga e hoje eu amo ir à musculação, consigo ir até mesmo quando ela não vai, né? E sobre a alimentação, hoje nós vivemos um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico. Então a gente vai numa farmácia, tem nas filas, né, todos aqueles biscoitos e balas na promoção, chocolates. A gente vai numa papelaria, Tem numa loja de comida. departamento, tem sempre nas filas aquela comida, aquele ambiente. É uma coisa que a gente não vai poder se desvincular, né? Porque a gente está vivendo nesse meio. Mas se, como a Márcia falou, se no seu grupo, se no seu convívio você tem aquele estímulo, isso já facilita. Então, não ter dentro de casa esses alimentos que você não gostaria de inserir no seu dia a dia. É importante a gente ressaltar que o Brasil, em 2014, emitiu um guia alimentar para a população brasileira. E aí, ele não fala que a gente é proibido de comer um doce ou que a gente é proibido de comer uma fritura, não é isso.
ele só coloca dentro dos passos para uma alimentação adequada e saudável que a base deve ser natural. Então, se a sua base, se a maior parte do seu dia é fruta, verdura, legume, arroz, feijão, ovos, carne, isso já vai fazer grande diferença. E aí que o açúcar e a gordura, eles vêm em pequenas quantidades nas preparações, que o alimento processado, ele vai ser consumido com limite. Então, sim, você vai ter um milho em lata, você vai ter um atum em lata, você vai ter um queijo, com limite dentro do seu dia a dia. Já os ultraprocessados, né, que são aqueles que têm corante, aromatizante, que você lê a lista de ingredientes e vê que eles têm excesso de aditivos químicos, né, como um refrigerante, uma salsicha, um biscoito recheado, esse sim a gente vai evitar, e evitar seria não ter em casa, não ser nossa primeira opção de escolha. Então, quando você cria esse ambiente propício, por mais que você tenha vontade, que você sinta falta daquele alimento no início, você vai abrir a despensa e ele não vai estar disponível. Isso vai te permitir pensar na segunda opção. Ah, então vou fazer uma banana aqui amassada com aveia, vou fritar um ovo porque não tem aqui o meu biscoito recheado. E aí você vai construindo. Eu lembrei que na minha graduação eu tive a oportunidade de passar um ano em Portugal. E aí nas reuniões da igreja lá, eu achava muito curioso as coisas que eles levavam, porque a gente leva salgadinho, bolo e Aham. cachorro-quente, né? Eles levavam tomate cereja, azeitona, cacho de Olha uva. só. Eles levavam um pote de frango assado, e cada um pegava um pedaço do frango. Eles levavam penca de banana, mussarela bolinha. Então isso vai muito da cultura deles, né? Assim, eles levam o que eles estão acostumados a comer. Então eles montavam aquela mesa com frutas, com vegetais, com carne, com frango, com ovinho de codorna e a gente petiscava aquilo, um pão caseiro, né, um azeite para molhar o pão. Era isso que a gente comia. E aí quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente já vai para as reuniões sabendo o que é que vai ter. Vai ter bolo, biscoito, Bolo, pãozinho, nem cachorro adianta esperar quente. outra coisa. E aí, se eu me posiciono assim, ah, hoje eu vou levar uma salada de frutas no café da manhã da igreja, pode ser que ninguém pegue a salada de frutas. Mas se houver um pouco de insistência e aquilo for aparecendo mais no nosso ambiente, essa constância vai sendo estabelecida. Então, precisa haver essa insistência, desde a introdução alimentar até a construção de um novo hábito, né? Por isso a importância de manter esse ambiente propício para a constância acontecer. Muito legal. É verdade. Márcia, e nos exercícios? Como podemos ser constantes, Márcia? Olha, constância é algo que vem com o tempo. Eu acho que ter esse entendimento é muito importante. Você saber que no processo você vai ter deslizes, você muitas vezes vai furar, né, o treino, você não vai, mas você pode voltar, retomar a qualquer momento. Então, assim, não se culpe, né? Ah, eu sabia mesmo que eu não ia conseguir, não. É uma construção e você já está no caminho. Se você começou, você já está nesse caminho, né? Então, entenda que é um processo. Mas a intencionalidade, ela vem com isso que eu falei. Ó, se prepare, né? Esteja sempre preparado. Leve o seu tênis, né? Eu trabalho muito com mulheres que têm essa vida em ministério, que estão sempre se movendo muito. Então, eu falo dessa intencionalidade. Leva o seu tênis para onde você for. Amplie a sua visão, né? Você pode sair, você pode caminhar. Não conseguiu fazer aquele treino de 40 minutos, faça um de 30, de 20, de 10, mas não deixe de fazer. Né? Não conseguiu fazer aquela super alimentação que você está acostumada, mas você pode fazer escolhas, né, mais saudáveis dentro daquilo que foi oferecido ali para você. Então, eu acho que ampliar essa visão, como eu falo, né? Você falou sair do 8, né? E ver as outras possibilidades que você tem. E nesse caminho, você vai construindo, o hábito ele vai se formando. Porque tem gente que fala assim, ah, eu não tenho disciplina. Mas a disciplina, a constância são habilidades que a gente vai adquirindo. Todo ser humano é capaz de adquirir disciplina, constância, mas é algo que a gente precisa ir com perseverança, com intencionalidade. Pede ajuda para alguém, olha, fulano, eu estou com dificuldade nessa área, vamos junto comigo.
Conversa com o marido, conversa com os filhos, conversa com as pessoas da sua família. Gente, eu estou né, nesse processo, porque às vezes tem aquelas piadinhas na família. Exato. Uhum. Agora Ah, tá de dieta, né? agora ela não come. Não, agora tá tomando whey. Então, assim, às vezes as pessoas elas falam isso. é, Então, conversa, ser assertivo, né, na sua Exato. comunicação com as pessoas, falar realmente eu estou buscando, é algo que eu preciso, e você ir construindo o seu caminho. É uma construção, gente, não é algo assim de um dia para o outro, né? Eu acho lindo isso, porque Deus, ele vai cada dia nos mostrando, olha, eu estou com você, É né? verdade. Com você, vamos lá, eu vou te dar a força que você precisa para hoje. Tem dia que a É gente verdade. tem motivação mesmo, e eu falo que é quase sempre, né? Sempre. Acontece com frequência. Mas quando você adquire o hábito, né? O hábito ele vai te empurrando, você não pensa muito, você não gasta muita energia para decidir, você só vai, né? Então, tenha paciência e seja intencional aí. Muito legal, gente. Então já sabe, né? Você que vai trabalhar, você quer começar seus exercícios físicos, leva já na bolsa o teu material para exercício físico, a tua comidinha, às vezes você já pode levar na bolsa também, né? A Isa falou que eu comecei a correr, e justamente eu comecei a fazer corrida agora e acabei de conseguir fazer meus primeiros 3 quilômetros correndo sem parar. E eu confesso pra vocês que eu comecei só porque meu marido começou mesmo, que não é uma coisa que eu gosto. Mas tô aprendendo a gostar e percebendo que o exercício físico, ele tá sendo mais mental muitas vezes pra mim do que físico. Sabe, tendo que perceber quais são as coisas que eu penso, como eu tenho muito um pensamento automático de tipo, ai, não consigo, ai, não vai, ai, acho que eu vou parar, e ter que disciplinar a minha cabeça e dizer, não, vai, mais um poste, né? E eu tô indo de poste em poste, literalmente. Eu miro nos postes e vou. E eu tenho dito para as mulheres, né, qual é o poste que tem guiado a nossa vida? Como cristãs tem que ser a cruz do Senhor, de saber que Ele está ao nosso lado correndo essa maratona da vida, né? Não tô correndo para fazer uma prova, mas comecei a correr porque entendi que a minha vida também é uma maratona. Então eu preciso estar apta para essa maratona da vida, né? E tem sido muito especial a gente fazer a corrida. A gente vai se desafiando, vai vendo como o nosso corpo ele vai melhorando, sabe? Isso é muito interessante. E nem sempre eu tenho vontade, mas é bem como a Márcia falou: ter pessoas ao redor que estão me incentivando nisso tem sido muito especial. E o meu desejo para vocês é que esse episódio seja justamente isso: um ambiente onde você possa sair daqui mudando algum hábito na sua vida. Talvez você não vai sair daqui a super atleta ou uma profissional de nutrição, mas o meu desejo é que vocês possam sair desse episódio fazendo algo prático na vida de vocês. E para isso, para finalizar o nosso episódio, eu vou pedir para as nossas convidadas dar um desafio prático para você que está ouvindo esse episódio. Isa, comece com o seu desafio. O que você desafia a mulher que está ouvindo fazer hoje? Eu não estava combinado isso, mas Olha, eu desafio a vocês, ouvintes, a praticarem a organização e o planejamento alimentar. Então, que vocês sentem aí com a família de vocês, com quem mora com vocês, escreva, né, num papel quais são as refeições que vocês mais gostam, que são práticas, que são viáveis aí no dia a dia, que vocês organizem uma listinha do que vocês precisam comprar, ter em casa, que vocês estabeleçam o dia da compra, se organizem para picar, para congelar, para organizar. Vocês vão ver como é agradável no momento da fome abrir a geladeira e ter ali toda a sua saladinha lavada, todas as frutas já picadinhas para você comer, mas que ao mesmo tempo não conseguir fazer isso não seja um limitador, porque às vezes a pessoa traz para ela, né, que todo domingo ela vai organizar a alimentação da semana. Aí tem aquele domingo que ela viaja ou que ela está muito cansada e ela não consegue fazer isso. Que isso não seja um motivo de desânimo, né, ou de desistência,
mas que ela consiga se adaptar àquilo que é viável, àquilo que é possível, como a Márcia falou, fazendo aos poucos. Se você não come nenhuma fruta e passa a comer uma por dia, isso já é maravilhoso. Se você coloca 5 colheres de açúcar no seu café e passa por 4, 3, 2, isso já vai ser maravilhoso. Então, sempre observando, né, com gentileza, com paciência. Nós temos, meninas, uma parte da nutrição que é a nutrição comportamental, que ela tem assim pilares e princípios de um comer intuitivo, que traz para nós a autorresponsabilidade, né? Só você sabe a fome que você sente, só você sabe o que você precisa. E aí, um dos pilares é esse de honrar a sua saúde e praticar uma nutrição gentil. Então, o que você pode fazer hoje com gentileza que honre a sua saúde? Né? Nós temos outros princípios também, como vocês comentaram, da questão da saciedade, do crente comer demais. E a saciedade, ela é uma coisa assim hormonal, né? A gente precisa estar produzindo esse hormônio da saciedade pelo intestino para entender a hora de parar. Então, se você tem dificuldade em se saciar, procure, né, ajuda de um endócrino para investigar essa questão hormonal, mas também pratique aquele comer com atenção plena, de você observar com calma o que você está comendo, mastigar, deixar derreter na boca, sentir o sabor, olhar para o seu alimento, ter todo aquele momento contemplativo mesmo de uma refeição à mesa, né? Esse é um dos princípios ali do comer intuitivo, da nutrição comportamental, que nos leva a entender melhor a nossa saciedade, a nossa satisfação, de forma que você venha unir, né, o que você precisa para ter saúde e o que você deseja para ter prazer, para ter uma vida social, para ter um comer mais social mesmo, né? Então, que vocês se desafiem a isso, a se organizarem e a terem essa rotina de contemplação. Coloca um louvor na hora de higienizar o alface, coloca um podcast na hora de picar as frutas, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita paz nessa organização e nesse comer mais natural no seu dia a dia, a partir do momento que você for desfrutando também dos benefícios que isso traz. Quero fazer um parênteses agora, Márcia, antes de você trazer o seu desafio, porque a Isa trouxe um tema aqui que daria quase um episódio, que é essa questão da contemplação, de a gente estar presente naquilo que a gente está fazendo. E para mim, os exercícios físicos estão me ajudando nisso, a perceber a presença, né? A estar presente naquilo que eu tenho feito. E eu trouxe também e tenho procurado fazer isso com mais intencionalidade. Eu tenho no meu plano nutricional que eu posso comer minha paçoquinha depois do almoço, né? Eu gosto de um docinho depois do almoço, eu tenho lá a minha paçoquinha, só que eu fazia isso assim, ó, comia e bora, vamos continuar a vida, né? E às vezes engolia aquilo lá e logo eu já tava com vontade de comer doce de novo, porque eu tinha engolido aquilo muito assim no automático. Hoje eu transformei meu momento da paçoca no meu momento contemplativo depois do almoço. Às vezes só tenho 5 minutos para sentar e comer minha paçoquinha. Mas tô lá, exercitando isso. Sentar e comer a paçoquinha e agradecer a Deus por aquele doce da paçoquinha, que é muito bom. Mas também fazer desse momento um momento de perceber a presença do próprio Deus, né? Quantas vezes a gente come assim, faz tudo no automático e esquece que aquilo é provisão de Deus na tua vida, que a comida que tá na mesa foi Deus que te deu. Então, a refeição é um momento maravilhoso para a gente perceber a presença de Deus no nosso dia a dia e tem a ver com essas práticas que eu tenho dito para vocês, devocionais, que vão além, né, da leitura bíblica, mas de você contemplar a presença de Deus no seu dia a dia. Então, você olhar para um prato de comida e ver que Deus proveu. Gente, que prática maravilhosa, né? Fazer isso com atenção e intenção. Muito obrigada, Isa, pelo seu desafio a nós aí. Márcia, traga você o seu desafio pra gente aí, para quem quer começar ou para quem começou e parou. Qual é o seu desafio que você deixa aí para as ouvintes? Primeiro, eu acho que tinha que ser proibido falar de paçoca para quem está longe do Brasil. Ah, desculpa, vou ter que te mandar uma paçoca aí, Márcia. Nossa, eu cheguei a salivar agora aqui, você falando de paçoca. Tá bom. Bom, o meu desafio é que você busque ter um estilo de vida mais ativo, né?
onde você está, com o que você tem disponível para o momento, mas que você busque ser uma pessoa mais ativa, evitar muito ficar sentado, aproveitar as escadas que a gente tem disponíveis aí em todos os lugares que a gente vai, caminhar mais para ir comprar as coisas, pequenas distâncias, né? Aproveitar a natureza que Deus nos deu, os parques, as praças, os lugares, para você ir com intencionalidade para se divertir, para brincar, para se movimentar. Eu acho que se você não faz nada e você começar a buscar com intencionalidade ter um estilo de vida mais ativo, você já vai ganhar muita coisa. E se você já faz, já pratica, né, algum exercício físico, alguma coisa, eu acho que é você ir buscando variar esses estímulos, buscando desafiar o seu corpo, o nosso corpo, ele entende estímulos, né? Então, assim, você buscar sempre se desafiar mais e acho que o que foi falado aqui, entregar essa área da nossa vida a Deus, né? Começar a falar com Deus sobre isso, né? As nossas dificuldades e, e poder começar pequeno aí com o que a gente tem, né? Trabalhar no real e não naquilo que é o ideal que a gente gostaria de ter. Eu acho Nossa, que muito bom, muito exato. bom. Trabalhar no real, mulheres, ao invés das nossas idealizações. Nossas idealizações muitas vezes nos atrapalham em todas as áreas da vida, na prática do exercício, no nosso trabalho, também na nossa vida devocional. A gente idealiza que eu tenho que fazer X horas, às vezes eu não tenho, então eu não faço, né? E quantas coisas a gente deixa para trás porque a gente não consegue atingir o ideal e vai carregando culpas. Nesse episódio, nós queremos te convidar a largar essas culpas para o lugar onde diz: em mim vocês têm descanso, que é o próprio Senhor Jesus, e é Ele que estará conosco também nessa prática de exercícios físicos que aprendemos aqui, gente. Também é espiritual, porque é para a glória de Deus. Que o seu corpo, que a sua vida seja para a glória de Deus. E eu repito para finalizar o versículo que diz: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, mulheres, por participarem aqui junto comigo. E o arroba delas, do Instagram delas, vai estar aqui na descrição desse vídeo, para vocês mandarem lá uma mensaginha para elas de como esse episódio foi edificante para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Novos episódios quinzenalmente nas segundas-feiras. Ouça também pelas outras plataformas de streaming.